Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da pergunta é: diferença de procedimentos entre o casamento civil e a conversão de união estável em casamento civil. Perguntaram-me: na prática, qual a diferença de casamento normal para o casamento através da conversão de união estável? Na conversão, coloca os anos que viveram juntos? Eu respondo: em relação aos efeitos do casamento, não há diferença alguma, tá? Ambos surtem os mesmos efeitos. A diferença está no procedimento. O procedimento daquele casamento que é feito diante do registrador civil e do juiz de paz, né, que tem uma celebração civil, normalmente lá na sede do Serviço de Registro Civil, esse casamento, através daquela celebração é que nasce o vínculo desse casamento. E é também nessa data, nesse momento, que nós temos o nascimento de uma família, de uma entidade familiar constituída através do casamento, tá? Entidade familiar, casamento. A conversão de união estável em casamento já é diferente, porque na conversão de união estável em casamento nós não temos celebração. É a única diferença é a única diferença que existe entre eles, e essa diferença é meramente procedimental, tá? Porque os efeitos, como eu já disse, eu repito, os efeitos são os mesmos. Em relação à conversão de união estável em casamento, por que nós não temos celebração, gente? Porque, na verdade, nós estamos apenas fazendo uma conversão de uma entidade familiar em outra. Nós já tínhamos uma família pré-constituída, união estável, estamos transformando essa união estável em casamento em função do que determina a nossa Constituição, de que o Estado tem que facilitar a conversão da união estável em casamento. E é isso que está acontecendo. A entidade familiar já existe, ela está sendo transformada em outro tipo de entidade familiar, porém, continua existindo uma família ali. Então, se não tem que constituir, não tem que ter um marco de início de uma família, né? Então não precisa celebração. Agora, e como que eu vou comprovar o momento em que foi feito o vínculo do casamento, né? O momento que nasce esse vínculo de casamento. Eu não preciso ter o momento, a partir de qual momento que eles estariam casados e não mais em união estável. O momento é no registro desse casamento. Uma vez registrado o casamento, prova-se esse casamento com a certidão desse registro, tá? Então aí o marco da formalização e não do nascimento da família, o marco dessa formalização será o registro do casamento, não é? Em relação à segunda parte da pergunta, na conversão de união estável em casamento, nós vamos mencionar a data de nascimento dessa entidade familiar união estável? Não. Primeiro, né, o registro de casamento, não, apesar de ter sido proveniente de uma união pré-estabelecida, os vínculos, os efeitos desse casamento não coincidem, não podem coincidir com os efeitos dessa união estável, porque senão não seriam duas entidades familiares diferentes, não é? Então, os efeitos são diferenciados e em relação à união estável, eles começam a partir do registro desse casamento, os efeitos constituídos a partir do registro do casamento, transformando essa união estável em casamento. Então, administrativamente, eu desconheço em algum estado código de normas que permita que a inclusão de uma data de início da união, de forma a retroagir os efeitos a essa data, tá? Então, o que nós temos que observar? Código de normas permite que se mencione desde quando que a pessoa vive em união estável, por exemplo, vive em união estável há 3 anos. Ele permite que mencione? Ele não só tem que permitir que mencione a data de início, como também tem que falar se os efeitos do casamento, se eles vão retroagir a essa data de início. Então, para que administrativamente nós possamos mencionar a data do início da união e para que os efeitos do casamento sejam retroagidos aí até essa data, né, para que esse casamento comece a surtir efeito a partir dessa data do início da união, é necessário que o Código de Normas permita especificamente isso, a inclusão da data e se vão retroagir os efeitos desse casamento. São duas questões diferentes. Não havendo nenhuma menção a isso nos Códigos de Normas, como eu disse e repito, eu nunca vi nenhum Código de Normas tratando sobre isso. Dos que eu conheço, nenhum trata, tá? Não havendo, qual que é a regra, gente? Administrativamente, os efeitos do casamento vão seguir a partir do registro.
Tá? Para retroagir, tem que entrar com uma ação judicial, porque aí o juiz vai pedir diligências e documentos no sentido de comprovar e reconhecer essa união estável, e aí ele pode falar que a partir dali é casamento, retroagir os efeitos à data da união e determinar qual que vai ser o regime de bens desse casamento, né? Porque nós temos várias questões aí envolvidas, a idade da pessoa, vai impor regime de separação obrigatória ou não, vai poder ter pacto antinupcial, tudo isso tem que ser analisado pelo juiz, não pode ser feito na esfera administrativa, tá bom? Então é isso aí, beijo carinhoso para vocês, até breve.